Oi, oi, tudo bem? Já tem alguém aí? Tudo bem? Boa noite. Oi, gente. Como é que vocês estão? Olha só, bastante gente entrando já. A Nath tá aqui. Adela, Lígia, Camila. Hoje vai ser excelente. Chamem seus amigos. Nós vamos falar sobre sono, como o sono beneficia o nosso emagrecimento saudável e a pele, a beleza e tudo na vida. Eu tô chamando aqui uma especialista, minha amiga. Já vou pedir para ela entrar aqui. A Nathalie. Deixa eu ver aqui como é que eu chamo. Entrar ao vivo. Tá. Neuropsicóloga, olha que chique, neuropsicóloga. Ela já participou de 2 lives aqui comigo. Estamos agora. Oi, Olá, tudo bem? olá, Como é que você tá? também você. Tô bem também. Faz tempo que a gente não se vê, né? Não se Estou fala. feliz de estar aqui de novo. Eu O pessoal também. gostou bastante da última, então acho que vale a pena a gente fazer essa, porque todo mundo pediu. E Sim, vamos falar de um assunto que é extremamente importante, que é o muito. sono, né? E que durante muito tempo acho que foi um assunto até negligenciado por nós, profissionais da área da saúde. E hoje a gente tem uma ideia muito maior da importância que é dormir, né? E o quanto que o sono de qualidade influencia em tudo na nossa vida. E é muito importante falar isso para as pessoas, porque hoje existe um conceito de que você perde tempo dormindo. É uma coisa absurda, né? E sabe que a gente passa um terço da nossa vida dormindo justamente para repor nossa energia, para ajudar no nosso metabolismo, né? Então, primeiro a gente tem que enfatizar a importância do sono reparador, né, Nathalie? Fala É, aí. vou então começar a falar um pouquinho desse assunto, tá? E de como que esse assunto se tornou uma prioridade para os meus atendimentos e por que que eu considero isso assim como algo primordial e está sempre presente nas minhas entrevistas com os meus pacientes, eu converso sobre isso. É, Eu, quando comecei a estudar os transtornos mentais, eu me deparei com algumas teorias e existem alguns autores que afirmam que o transtorno de sono ele está atrelado ao transtorno mental, e essa é uma verdade. Geralmente o paciente com transtorno mental, seja a ansiedade, seja a depressão, seja a bipolaridade, enfim, diversos transtornos mentais, eles estão ligados, vinculados ao transtorno de sono. E não se sabe o que vem primeiro. Se uma depressão gera um transtorno de sono ou se noites mal dormidas geram depressão. Então, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe. A gente sabe que essas coisas estão vinculadas Sim, e que muito. influencia muito na nossa saúde mental. E o Matt Walkers, que talvez seja o cientista mais renomado na área do sono, ele escreveu aquele livro Por que Nós Dormimos? E lá ele fala de tudo que acontece enquanto a gente dorme e do quanto nós precisamos dormir. Inclusive, ele brinca com essa frase que você falou de que dormir é perda de tempo, que É. ele fala, trabalhe enquanto os outros dormem e morra 10 anos antes. 10 anos antes. Tá Porque muito ligado com a longevidade, né? a gente precisa dormir. Então, a gente precisa ter uma noite. E o mais importante é que o sono seja um sono de qualidade, que eu acho que isso também é uma coisa que hoje a gente não preza muito. Então, não é só dormir 8 horas por noite, né? De 7 a 8 horas para um adulto. Mas é que você preze por uma qualidade, que você tenha um ritual de sono, uma higiene do sono, que você realmente vá preparando o seu corpo para dormir, entendendo que isso vai beneficiar todo o seu processo mental e o seu organismo como um todo. Inclusive, no livro, ele cita a importância e a correlação que existe entre noites de sono e o câncer. Sim, Então, tem relação dormir com, né, com o é metabolismo todo, né? uma prevenção, exato, porque mexe no seu sistema imunológico. Hoje a gente sabe que é fundamental para prevenir também doenças como Parkinson, né? Como a demência, Alzheimer, por exemplo, né? Que é na hora que a gente está dormindo e tem que ser esse sono reparador, Reparador. que a gente consegue uma limpeza total
até do nosso sistema nervoso, né? É a única maneira, momento em que a gente limpa o cérebro, faz um detox do cérebro durante o sono reparador, né? Sono REM, né? E na verdade, então vamos falar um pouquinho dessas coisas, né? Quando ela falou limpeza, é literal, tá? Então, o que acontece enquanto a gente dorme é que o nosso cérebro, ele libera, né, um líquido que chama líquido cefalorraquidiano, e ele limpa, lava mesmo. Ele Lava. vai tirar uma substância que se chama adenosina. Porque a adenosina ela vai crescendo conforme a gente vai trabalhando, a gente vai estudando, a gente vai gastando a nossa triplo HTP, que vai se virando duplo HTP e depois vira só adenosina. E essa adenosina, esse excesso de adenosina é o que gera para nós o cansaço. Então, a fadiga e tudo isso, né? Às vezes é essa fadiga mental que a gente tem no final do dia. E esse líquido, ele vem e limpa isso, ele lava isso. Então, se você interrompe esse processo, de repente, se você não dorme a quantidade de horas que você deveria dormir, de 7 a 8 horas, o que que acontece? É como se a faxina tivesse pela metade. Você levantou ali os móveis, você foi jogar água, mas você não foi lá e, né, empurrou a água com o rodo. Você não fez isso, né? Com relação ao sono REM, o que que a gente sabe hoje? Que se você privar uma pessoa de sono durante algum tempo, a primeira coisa que ela vai fazer é entrar no sono REM. Então, existe uma relação aí desse sono REM como ser um sono importante para uma limpeza inicial, digamos assim. Tem uma psicóloga que se chama Suzane Shapiro e ela estudou muito o sono REM e ela até criou um método mesmo, de uma técnica de terapia que se chama EMDR. Não sei se vocês já ouviram falar, que é aquela técnica que você movimenta os olhos. Então a pessoa vai fazendo movimentações oculares. E o que ela afirma nas teorias dela é que o sono REM ele serve para a gente fazer a limpeza das memórias emocionais. Então, ela inclusive fala que quando a gente vivencia alguma coisa, eventos que não são tão bacanas na nossa vida, o pessoal brinca e fala assim, nada como uma boa noite de sono, fica tranquila que uma boa noite de sono, amanhã você vai enxergar as coisas de outro jeito e tal. Porque você teria esse sono REM faria uma limpeza e ele mandaria aquelas lembranças para outro hemisfério, então passaria de um hemisfério para o outro. E que as pessoas que ficam presas nos traumas, elas não teriam feito esse deslocamento da lembrança. Então, essa lembrança permaneceria como se fosse uma lembrança recente. E é verdade quando a gente pensa sobre isso, porque quando você fala de um trauma, por mais antigo que ele seja, na nossa cabeça é como se ele tivesse acontecido ontem. Ele está tão vívido na sua memória que você consegue se referir àquele trauma como algo que acabou de acontecer. Mesmo que tenha acontecido há 10 anos atrás. Sim, e tem uma coisa, tem várias coisas que você falou agora que eu queria enfatizar e perguntar para você. Primeiro, quando você tem um trauma e que você falou, é como se fosse 10 anos atrás. Quando você revive aquele trauma, é como se tivesse. Para mim ficou mudo. Tá mudo para vocês também? Voltou. Voltou? Voltou a minha Voltou. filha tentando conversar comigo, ela não sabe que eu faço live toda terça-feira. Mas é assim, quando a gente tem um trauma e a gente relembra aquele trauma, o cérebro entende como se você estivesse vivendo, sofrendo aquele trauma de novo, não é isso? É Isso é isso. importante as pessoas saberem. Na verdade, o que acontece é que o nosso cérebro, ele não consegue distinguir verdade de mentira. E isso pode ser favorável e também pode não ser favorável para nós. Então, quando a gente coloca um ser humano ali numa máquina de ressonância funcional, quando você consegue medir e você entregar uma maçã na mão de uma pessoa, por exemplo, ela vai ativar determinadas áreas do cérebro dela. Mas se ela pensar que ela está segurando uma maçã, as mesmas áreas são ativadas. Sim. Então, a gente tem a mesma ativação. E é por isso que se trabalha muito com atletas, com executivos de alta performance, com a questão da visualização. Visualização.
consegue visualizar. Tem, inclusive, alguns psicólogos hoje que trabalham com técnicas de visualização, às vezes até com óculos 3D, para trabalhar questões de fobia, como fobia de viajar de avião, porque o simples fato da pessoa imaginar que ela está ali entrando no avião, ela sente as mesmas coisas que ela sentiria estando no avião. É, Mesmo ela estando consciente de que ela está num jogo. é uma De das que formas de você combater o trauma, né? na verdade, e quando você revive, quando você fala mesmo de trauma, você traz aquela memória. E se a gente for pensar, né, como que funciona a nossa memória, e qual que seria, meus professores da pós-graduação, eles brincavam e falavam qual que era a cola da memória, né? O que faz a coisa impregnar na gente, colar mesmo, é a emoção, Sim. né? Quando você vive uma situação que tem uma grande emoção, seja ela positiva ou negativa, a tendência é que você lembre muito mais naquele momento. Ou então, A agora gente eu vou pegar esse gancho. tá no TCC. O quê? O que a gente apresentou no TCC, no trabalho de conclusão de curso da graduação. Ah, que legal. Que legal. Porque você lembra, porque você teve ali, estava com forte emoção. E Então, aí você tem que lembrar. tá. Eu vou pegar esse gancho para falar de uma coisa que eu aprendi numa das pós-graduações que eu fiz, que era meu professor, ele falou assim. Eu achei super interessante isso, é uma coisa que eu nunca tinha pensado e poucas pessoas sabem disso. Que se você tem um trauma, aproveitando essa história do trauma e do sono, nessa conexão, se você tem um trauma, vive um trauma no dia, você por exemplo, brigou com alguém, tudo, é importante você resolver aquilo naquele mesmo dia, porque se você dorme com aquela informação, aquilo sedimenta no teu cérebro, aí sim se torna um trauma mesmo, não é? Olha, nunca ouvi isso, tá? Mas Aí faz ele certo falou. sentido, sim. Que pode ser, né? Que realmente aquilo fique gravado e guardado. Tanto é por isso que muitos casais falam, né? Que nunca dormem brigados, né? Que uma É, das coisas da casa é que você nunca durma brigado, que você precisa resolver as coisas antes de dormir, para que você é. não deixe acumular questões. Então, Então, assim, mas uma coisa que a gente repara muito é que às vezes você vai dormir com um problemão e quando você acorda, você fala, ai, não é tão grande assim. sim, isso também é muito bom. Ele também fala, o próprio Ribeiro fala, eu também uso muito. Se você tem uma coisa que você fica meditando, tal, ai, não sei, não sei, tal, você dorme pensando naquilo e você dorme ciente que você vai acordar com a solução. Você tem alguma coisa que não tem solução nenhuma. Essa limpeza que acontece, né, faz com que todas as informações entrem num arranjo e você mesmo já consegue a solução pela própria limpeza, né? Você tem que ter esse sono reparador para isso, né? E seria a mesma coisa que a gente faz, que se fala para você liberar a criatividade, né? Se você estiver num momento em que, eu tenho que ser criativo, fica muito mais difícil. Agora, quando você tá só viajando lá, a tendência é que você tenha mais ideias. Porque você tá ali no momento em que você não precisa ser criativo, você pode ser ou não ser. Então, essa liberdade, né? Essa coisa, então você vai dormir ali e você só soltou aquela ideia. Você tá pensando nela e simplesmente você tem uma solução, alguma coisa que você viveu, que você vivenciou, que você conhece, que você já viu de algum jeito, aquela informação tá ali guardada e você consegue acessar. Isso é muito que se faz também em técnica de regressão consciente, de hipnose, porque você Sim, acaba acessando memórias que a pessoa nem sabe que tinha, mas que tá ali, né? Tá tudo guardado. Nem sempre a gente acessa. Mas se a gente buscar entender o que está acontecendo, muito provavelmente você vai encontrar qual que seria a raiz, o gatilho, né? O que está gerando aquele comportamento, aquela emoção, aquele sentimento, aquela sensação, seja lá o que for. legal. Como a gente está falando de sono, e você já falou sobre isso, é uma informação também bem bacana que as pessoas precisam aprender para ter um sono reparador. A gente vai falar muito sobre técnicas de sono reparador, né? É você não ter informações muito pesadas, informações que te deixem num estado de angústia, de alarme, de depressão, de tristeza antes de dormir, né? Você tem que ter informações mais leves nessa. Eu acho que é bem importante, inclusive uma das suas pacientes falou aqui que estava dormindo com remédio, aí retirou o remédio, está com dificuldade de dormir. Sono reparador e bom sono é uma conquista, assim como todas as outras coisas da nossa vida, tá?
Então, o que que acontece? A gente almeja ir para academia e você acha que você vai sair dali 2 dias e que você vai estar com aquele corpo que você viu na revista. Mas aquilo você consegue com constância, não é do dia para a noite. Você precisa se dedicar. E a mesma coisa com sono. Então, sono, rotina de sono é uma conquista também. Então, o que que a gente precisa ter em mente para que possa ter um sono reparador e que, de repente, você possa aí se desvincular da medicação? Que você faça uma boa higiene do sono. O que que significa isso? Que você prepare o seu corpo para dormir. De que jeito? Evitando tela, pelo menos 1 hora antes de dormir. Todo tipo de tela, então até mesmo a televisão, né, que, se possível, que seja evitada. Se não for, que você tenha um contraste de luz menor e que você assista a programas que, sabe aquele programa que você não faz muita questão? Você não Só tem para que ficar finalizar, né? totalmente envolvido, porque se você está assistindo uma coisa que você tem que prestar muita atenção, que para você aquilo é muito importante, é um conteúdo que, sei lá, te serve para trabalho, não seja lá o que for, uma série de muita ação, muita coisa, você tende a gerar no seu corpo as emoções que são referentes àquilo que você está assistindo. Né? Você está assistindo uma ação, um monte de gente correndo, você vai dormir e você está super agitado. Então, você assistiu uma coisa meio, sabe, meia boca, assim, que o pessoal brincava água com açúcar. Uma coisa mais tranquilinha, uma coisa mais bobinha. Ler um livro, mas também vai ler um livro, não vai ler um livro técnico, um compêndio de medicina. Você vai ler um livro, né? Um livrinho lá, uma bobeirinha, alguma coisa, para também te fazer pegar no sono. Evitar a luz. Né? Então, hoje, o que ajuda muito no nosso sono? E o que a neurociência traz assim como base fundamental para noites bem dormidas, né? Noites bem dormidas precisam de luz, exposição à luz. De dia. Então, como que a gente faz para dormir bem? Regulando o nosso ciclo circadiano. Então, o nosso ciclo circadiano é o nosso reloginho que está presente aí no nosso organismo, né? A gente tem horários, o nosso organismo vai se guiando por horários. Inclusive, tem estudos muito loucos de pessoas que ficaram presas em cavernas para ver quanto tempo que demora para esse ciclo se desregular e quais são os efeitos que isso gera, enfim. Mas a gente tem um marcador de dia e de noite pela luz. Sim, é o sol, né? Acorda e fica num quarto escuro, com tudo fechado, ou sei lá, toma banho no escuro, que eu já ouvi muita gente falando, eu não acendo a luz quando acordo, porque eu ainda tô meio com sono, não sei o quê, então toma banho no escuro. O que você tá fazendo, na verdade, é como se pro seu corpo você não tivesse acordado. Então você tá ali ainda como se você estivesse meio que dormindo. Então você não despertou. E você não começou a liberar os hormônios que são necessários para o despertar. E Sim. idem à noite. O que que acontece? Agora são 8 horas da noite e a gente está com um sol artificial gigantesco aqui. Um monte de luz. Eu tô Não, com bem grande aqui. não é noite, né? É dia. Então, se você for ver, eu tô trabalhando aqui, tô numa boa, sairia daqui e ia para uma festa, porque eu não sinto. O ideal é que a partir de umas 18 horas a gente tenha luzes mais brandas. Usar um Então, dimmer, né? elas, né, menos luzes brancas. As luzes brancas são legais para durante o dia, mas as luzes mais amarelas à noite, que você evite isso e que você realmente vá preparando, porque você vai meio que igual a gente faz com o nenenzinho. Você Sim, não dá o banho, aí você passa o olhinho, aí massagem. você pinga a lavanda na banheira, tem toda aquela coisa. E aí o neném, ele não entende que aí ele vai tomar banho, ele vai mamar e ele vai dormir. É um ritual. A gente tem que Bom, ter esse ritual de sono também, né, enquanto adulto. Porque se a gente quer só deitar e dormir, é difícil, porque demora um tempo, né, para o nosso corpo. Então, é legal que você coloque, né? Eu sempre gosto de ler. Então, eu leio um capítulo sempre antes de dormir, assim, do livro que eu estiver lendo. Porque isso faz com que eu me desconecte um pouco daquilo que aconteceu no dia, e aí eu já tomei banho, aí eu deito, leio alguma coisa e aí eu durmo. então, eu vou fazer um resuminho até agora do que a gente falou para as pessoas, para deixar bem frisado isso, né? Você me ajuda aí, se esqueci alguma coisa. Vamos falar de evitar muitas emoções, estímulos muito intensos antes de dormir, como
notícias ruins, filmes de guerra, tudo que te estimule. Tem gente que fica estimulado vendo como é que se constrói um navio. Evita tudo que te É estimule. para você, né? É Sim. para você. Diminua a intensidade da luz a partir das 18 horas. Para isso, os celulares já começam a ter um modo que já fica mais escurinho. Tem o dimmer que você usa na casa, que vai diminuindo a luz gradativamente. Existem aquelas óculos amarelos também para diminuir a intensidade da luz azul, né? Que é a luz azul que é aqui que desperta. E também de dia você ter bastante estímulo luminoso. Você acordar já com sol, procura, né, sentir, ver o sol, tudo para você ter esse estímulo, para você regular o seu ciclo circadiano, né? Perfeito. É Que é, exatamente. a gente sabe que é pelo cortisol, né? Você acorda, tem que estar com o cortisol mais alto e tem que ir diminuindo o teu cortisol a partir das 18 horas para você ter um sono reparador. Porque se você tem muito estímulo, o teu cortisol sobe e aí você não consegue dormir. É Certo? certíssimo. E se puder, essa exposição à luz solar aí de manhã, não precisa ser algo assim, nossa, preciso sair, ficar 1 hora, nada disso, assim. Não, Sei lá, geralmente você toma café da manhã, tipo, vai tomar na varanda. lindo. Não tem sol, não Perfeito. precisa estar iluminado. Sim, Tem perfeito. luz solar. Por mais que a gente veja, os passarinhos já acordaram, então eles Sim. sabem que então, sim, tem raio de sol que está chegando ali, seu corpo vai entender aquilo e pelo menos você vai dar um marcador, porque o ideal é que a gente acorde sem o despertador. Sim. Então, você tem uma rotina certinha, o que vai acontecendo é que você tem uma tendência de pegar no sono entre 10, 10 e meia e acordar 6 horas. E aquilo vai sendo certinho. Chega aquele determinado horário, você levanta. Por quê? Porque você marcou certinho. Ó, acordando 5 horas. A gente tem um reloginho por dentro que entende isso. Então, quando você chega naquele ritmo certinho, você sabe que você vai dormir, por exemplo, 9, 10 horas. Você tem que acordar 6 da manhã, você 5 para 6, você já desperta e já, olha, já acordei. Não precisa. Você pode deixar o despertador para você ficar mais tranquilo, né? Para não ter perigo de ultrapassar tudo. Mas quem está no ritmo certinho consegue um pouquinho antes do despertador já despertar, não é isso? Perfeito. E a Cristina perguntou aqui quantas horas de sono são ideais. O ideal é de 7 a 8 horas para um adulto saudável. É. Um adulto precisa de 7 a 8 horas de sono, tá? Tem alguns Dizem, estudos que falam que a mulher, né, um pouquinho mais, né? A mulher tem um pouquinho mais. fala que tem uma certa variação, que existem pessoas que precisam de menos, existem pessoas que precisam de um pouquinho mais, mas a média é mais ou menos isso. Que se você conseguir dormir 7 horas por noite, é bacana. Eu acho que uma coisa interessante para a gente falar sobre sono, e que nem todas as pessoas sabem, é que perder sono faz com que você fique devendo. E é uma conta inegociável. Então, o que acontece? Se você está dormindo 6 horas por noite, você está perdendo 1 hora por noite. Vai chegar no final de semana, você vai repor aquelas horas. Então, por isso que você vai ficar dormindo o dia inteiro. Às vezes chega um domingo que você só dormiu. Você fala, nossa, mas hoje eu só dormi. Mas é porque você ficou devendo sono durante a semana. Vai acontecer. E essa conta, ela vai ter que ser paga. Então, você vai ficar dormindo. Por isso não é tão legal, porque acaba que no dia que a gente teria para ter lazer, para se distrair, você ficar pagando noites de É, sono não dormidas verdade. como Verdade. deveria, porque você só dorme. É. E também tem relação com doenças, né? Como a gente falou, que eu esqueci de citar aqui, que tem relação com doenças, é porque esse sono reparador, porque não adianta você ter um sono induzido por remédio, como alguém falou Uhum. aí, que é um sono com luz acesa, com estímulo de som, tudo que com mil problemas na cabeça, tudo esse sono não é um sono reparador e esse sono não é tão eficaz para a limpeza do cérebro quanto um sono reparador, né? Que é o sono de qualidade. A gente vai continuar falando como é que se consegue isso. Mas já deixar as pessoas sabendo que esses sonos ruins ou a privação do sono pode levar a doenças físicas mesmo, né? Inclusive as demências, né? O Parkinson tem muita relação, né? Depósito de Tem uma amiloide. série de doenças, assim, muitas foram estudadas, inclusive doenças autoimunes, tem uma série assim, porque o que vai acontecer é que você vai
como se fosse desregular o seu organismo, digamos assim, né? De uma forma, é muito mais do que isso, mas de uma forma leiga de falar. E aí o que acontece? Se você desregula alguma coisa, né? Vamos pensar como se no corpo humano como um carro. Se você retira um pneu, você pode até rodar com 3 pneus. Sim. Mas vai ficar faltando e vai chegar uma hora que, por falta daquele pneu, ou aqueles outros 3 vão estar mais desgastados, ou você vai ter um desgaste de lataria, tá certo, né? Vai ter algum desgaste ali a mais do que deveria. Então, Sim. a gente precisa considerar isso para tudo. É a mesma coisa, né? Se você, sei lá, ocupa muito o seu computador, você abriu muitas abas, você está fazendo o que com a sua memória do computador? Você está deixando ela sem espaço. Então, ele vai ter um processamento mais lento. Por quê? Porque você não fechou a aba, você não limpou, né? Usando essa metáfora. E uma coisa, e isso vai dificultar tudo, porque talvez aquela energia que você poderia usar, por exemplo, para se empenhar no trabalho, para fazer um esporte, uma atividade física, você vai estar usando aquilo para tentar se manter acordado. E o pior é que a gente fica usando um monte de química. Sim. Né? Porque hoje a gente não pode pegar e falar, eu não dormi direito, dá licença, eu vou dar um cochilo. A gente não tem esse Não. privilégio, né? Então, já é uma deixa para falar uma das chamadas aqui da nossa live, que a falta de sono, a privação de sono, ela tem muita relação com a obesidade, né? E o sono reparador com emagrecimento saudável. Tem bastante relação com isso mesmo, é muito importante dormir, tanto que muitos nutricionistas, inclusive, falam sobre isso, sabem dessa importância, e eu já ouvi até pessoas falando assim, não, eu tô gordo porque eu não tô dormindo bem. Me deixa de férias que você vê se eu não volto no meu peso e tudo mais. Porque é a mesma coisa, né? Se você tá desregulando, o que que tá acontecendo? Muitas vezes você tá buscando suprir. O que que a gente faz quando a gente tá cansado normalmente? A gente põe comida. Tem vários fatores, né? Tem vários fatores que levam à obesidade. Você vai buscar alguma coisa para te deixar mais ativo e normalmente você vai buscar isso em comida hipercalórica. Sim. Você vai buscar isso tentando, né? Porque você tá faltando energia. E a gente tem fontes de energia: descanso. Sim. E alimentação. E aí, se a tá boa, diminui o metabolismo também, diminui a produção de hormônios. Tem hormônios que são muito importantes, que são produzidos durante o sono, só nessa fase. Então, desregula mesmo o corpo todo. Por isso que a pessoa que priva o sono, ela tem uma tendência maior à obesidade e doenças. Então, gente, continue aqui na live prestando atenção, que é importantíssimo, né? Como a gente já introduziu com ansiedade, uma das dicas também para você ter um sono bom, Nathalie, é a pessoa, quando tem algum problema, amanhã eu vou ter que fazer isso, um monte de coisa para fazer no outro dia, colocar tudo escrito num papel e dormir, né? Fala sobre isso aí, que é importante. Porque você vai lembrar, né? Tipo, olha, eu não preciso... Porque geralmente a nossa mente tende a ficar trazendo esses pensamentos obsessivos, né? De você pensar, intrusivos também. Quando você... não posso esquecer. E aí, se você já deixou aquilo anotado, ok, já é uma atividade, tá tudo certo. Então, tá tudo bem, fique tranquilo, já tá lá, deixe que você vai lembrar, amanhã você se preocupa com isso. Então, eu acho isso extremamente saudável e importante. Eu gosto também, e aí isso é meu, pra minha rotina, eu gosto de deixar as coisas organizadas do dia seguinte. Eu prefiro perder um pouquinho mais de tempo deixando já, tipo, a roupa que eu vou usar separada, a roupa de treino, eu já deixo tudo certinho, assim, antes, porque eu prefiro. Eu acho que isso me dá certa tranquilidade também de dormir, porque eu já algumas vezes fiquei acordada há muito tempo, porque eu ficava pensando, mas que roupa que eu vou pôr amanhã? E tipo, é umas coisas idiotas que a gente pensa antes de dormir, mas que às vezes você perdeu o sono. Você fica remoendo, pensa numa coisa, você pensa, vai. Nossa, será que ainda tem aquela blusa? Mas nossa, é tanto que... E aí você vê, você tá pensando em um monte de coisa, então eu sempre separo antes. Legal. Eu deixo a roupa separada do dia seguinte, assim, eu acho isso bom. E eu também deixo meu celular longe. Então, eu não tenho acesso. Boa. E também, olha só, você já falou uma coisa também muito importante. Celular longe é muito importante porque tem as radiações eletromagnéticas que também afetam o nosso sono. Tem vários estudos falando sobre isso.
está sendo um tema muito atual, principalmente nos Estados Unidos, eles estão falando muito sobre isso, que a gente está numa geração que vive com o celular. Então a gente não sabe o que vai acontecer, a gente dormindo com o celular na cabeça, tudo. A radiação é muito grande, a gente tem muita torre de ondas, né, de eletromagnéticas próximas, então a gente tem que cuidar disso. E um dos cuidados é esse, deixar o celular, principalmente se estiver carregando, né, fora do quarto, e todos os estímulos elétricos, lá, desligar tudo, desligar todos os aparelhos, para você ter um relaxamento mental, porque essas ondas também podem interferir, né, no É, sono. eu não gosto também, porque eu acho que às vezes o celular, ele te faz... Ah, você pensa num negócio, aí você olha, e aí uma dica importante que todo mundo dá também para ansiedade especificamente, é de você não ficar olhando hora. Porque às vezes você fica assim, ah, nossa, mas são 10h30, ainda não dormi. Ah, mas nossa, 11 horas e eu ainda não dormi. Ah, e isso te deixa ansioso. Então, Sim. uma das dicas é que você acordou no meio da noite, esquece, não importa que horas são, só dorme. Sim. Até porque aquele estímulo da luz do celular vai te estimular também. E pode levar ao O seu relógio, né? é. Aí você vai olhar, você vai falar assim, ah, são 4h30, 5 horas eu vou levantar. Será que vale a pena eu pegar no sono, né? Aí você já fica, então assim, ou sei lá, você começa a fazer conta, e são tal hora, eu só tô indo dormir agora, não sei o que. E Sei. essa coisa tende a fazer com que a gente durma mal e gerar ansiedade, né? Então, assim, é muito engraçado o funcionamento do nosso cérebro quando a gente pensa, porque aquilo que a gente acredita influencia na forma como as coisas acontecem na nossa vida, né? Total. É incrível. E assim, do mesmo jeito que o ambiente ao nosso redor influencia quem nós seremos, né? Então, de repente, eu tenho um monte de amiga que é super segura, que acredita em si. Eu vou passar, aquilo vem um pouquinho pra mim, né? Nossa, eu também consigo e tal. Você fica um Sim. pouquinho, entre aspas, É o aí, ambiente. né? E o contrário também, você anda com um monte de gente que se acha incapaz, que se acha, nossa, burra, que não dá conta, você vai ter uma tendência a olhar mais assim, mas aquilo que você pensa sobre você também influencia. E influencia na nossa noite de sono. Se você olhar e falar assim, ah, eu vou dormir mal, Acabou. essa pronto. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem, tem um livro que ele é bem best-seller, assim, não é livro científico, mas eu li que é aquele O Poder da Manhã. Ah, do Acol, né? Eu não li esse livro, não, mas eu vi o resuminho dele. Ele é bonitinho, assim, é uma leitura bem legal. E ele fala muito, ele traz muito isso, né? Que é uma coisa bem física quântica, tá? Sim, Então, aqui não estamos falando de nada científico, mas eu mas adoro. os valores que ele... Eu gosto também, por isso que eu li o curso e tal, eu acredito, mas eu sei que é uma questão de fé, né? Tipo, é crença, então cada um tem direito de ter a sua. Mas um aspecto que ele interessante no livro é que ele fala justamente isso, assim, que antes de dormir ele meio que declara para ele mesmo que ele vai ter uma noite maravilhosa e que ele vai dormir o tanto de horas que são necessários. Então, se ele bater o olho no relógio e aí ele vai dormir só 6 horas, ele fala, vou dormir 6 horas e essas 6 horas serão perfeitas para fazer o meu metabolismo. Ele fala umas frasezinhas ali, porque ele diz que não gerar essa ansiedade, Sim. porque se você já vai dormindo... Milagre da Manhã, é isso aí. O Milagre da Manhã. Esse mesmo, esse livro. É esse mesmo. É isso mesmo. E isso É, tem a ver com o que a gente sabe, assim, que a palavra tem um poder, né? O que você fala acontece. Isso é verdade. Isso eu tem muito postei com um física. hoje de um psicólogo falando isso num Reels. Ele fala exatamente isso, que já tem, né, comprovação Tem. científica, que o que você fala realmente acontece e tal. Ainda tem muita contestação com relação a isso, mas sim, a forma como a gente enxerga as coisas modifica. O Né? nosso mindset influencia muito, né? Se uma paciente minha chega e fala assim, eu estou falando para ela emagrecer um pouquinho antes da cirurgia, se ela chega e fala, doutora, se eu como um pãozinho, se eu tomo um copo de água, eu engordo, eu não consigo emagrecer, eu posso fazer tudo o que for possível, eu não vou conseguir emagrecer. Você acha que ela vai conseguir? Não. Ela tem que mudar esse pensamento. Aí você tem que entrar, porque não adianta. A pessoa que vai falar, olha, eu faço de tudo e não consigo dormir, ela não vai conseguir dormir. Eu acho que é mais, sabe o que eu acho? E aqui, assim, sendo muito sincera com todo mundo que tá aqui, enfim, A gente eu acho que assiste. ela tem que acreditar. É É mais
maior do que mudar o pensamento, porque alterar o pensamento é fácil, acreditar no pensamento é difícil. Porque eu lembro que meu pai tinha um amigo que ele falava assim, ah, tudo me vem fácil. E ele, tipo, sempre falava isso, assim, ah, mas tudo me vem fácil. E era incrível que na vida tudo era fácil, assim. Tipo, ah, tinha um sorteio, o cara ganhava no bingo. Cara, tudo dava certo, assim. Parecia que não tinha esforço para as coisas. Tipo, as coisas aconteciam. E ele não só falava isso, sei lá, era criança, não existia esse negócio de física quântica, de pensa positivo. Isso ninguém falava desse tipo de assunto, assim. Era, né, era uma coisa dele. E ele falava muito isso, ele repetia essa história e aquilo vinha, aquilo começava a fazer parte da vida dele, mas ele acreditava. E eu tenho uma história muito legal disso, assim, quando eu fiz curso de programação neurolinguística, o meu professor, ele contou uma história que ele falou que tinha vários netos. E um avô tinha vários netos, 6 netos, essa era a história de uma pessoa que ele conhecia. E essa pessoa, segundo ele, não era uma pessoa tão atraente fisicamente, mas era um cara que só saía com modelo. O cara era, tipo, muito... Tudo se relacionava muito bem, assim, era um comunicador excelente e tal. E aí ele chegou e falou, meu, o que acontece com você, cara? Que você nem estudou direito, todo mundo te acha super inteligente, você só sai com mulher, avião, não sei o que. O que acontece? E aí ele falou que esse avô dele tinha, sei lá, 6 netos. E ele, todo domingo, eles se reuniam e ele colocava esses netos embaixo de uma árvore e ele olhava para os netos e falava, você é inteligente, você é maravilhoso, Legal. você é magnífico, você vai longe, você... E ficava falando coisas e coisas. E essa molecada chegava em casa e aí falava, ah, pra mãe, né? O vovô falou que eu sou incrível, que eu vou longe, não sei o que. Ah, mentira do seu avô, não sei o quê, né? Tudo. Ele não tinha mãe. Ah, é o único Ele falou o mãe. contrário. E aí ele acreditou. Então ele brincava com isso, falava, eu não tinha mãe, ninguém falou pra mim, não, não precisa. Mas, por incrível que pareça, segundo esse depoimento, aí ele conta que, na verdade, todos esses netos foram pessoas que se deram muito bem na família, porque são todos, enfim, de lugares mais distantes e tal, e mesmo, tipo, todos têm o seu próprio comércio. Então, todo mundo, de algum jeito, teve um destaque ali, como se, de algum jeito, aquelas frases que o avô falava e aquela coisa que o avô trazia realmente influenciou, porque influencia no senso de identidade. Né? Se você chegar para uma pessoa e você ficar o tempo todo dizendo coisas ruins, gerando incapacidade, muito provavelmente essa pessoa vai se sentir daquela forma. Principalmente na criação, né? Principalmente na criação. Porque na criação a gente forma personalidade, né? É. Então, você tá ali formando sua personalidade com coisas que não são tão interessantes, né? E carregando aquilo. E aí, depois mudar isso, eu acho que é muito complicado. É muito Então, importante o que o pai e a mãe falam. Oi? e eu acho que a gente tem que acreditar. Não basta, tipo, mudar. Ah, eu como o que eu quiser e fico magra. Você tem que acreditar nisso. Acreditar. Meninas, meninos que estão aqui assistindo, vamos acreditar que nós vamos dormir bem a noite toda e que a gente vai ficar magro. Que nós já somos magros e dormimos bem, né? A gente já é assim, tem que sempre pensar assim, né? E eu acho que um aspecto importante relacionado à beleza, que é legal da gente falar do sono, é sobre a questão do envelhecimento. Então, se você notar, pessoas que... Isso para você vai ser muito fácil de ver, assim, para mim também é uma realidade minha, mas médico que faz muito plantão noturno, você pode reparar como ele parece muito mais velho do que um médico que não faz, né? Ou uma outra pessoa da mesma idade, assim. Eu parei de fazer plantão faz muito tempo. Não dá. A noite inteira acordada. Aí tem muito médico que às vezes sai de um plantão e emenda em outro plantão. E aí vai dormir, tipo, só naquela outra noite. Então, o cara, sei lá, chegou 7 horas da noite, trabalhou até 7 horas da manhã, foi para outro plantão, aí trabalhou das 7 às 7 e vai dormir só depois. E então ele perdeu uma noite. Ah, mas tem o conforto médico, mas não é igual. Não é. A todo momento alguém te chama, acontece alguma coisa. Então você não. E também você não tem aquela coisa de você relaxar, de você falar, ah, tô na... E a tendência que acontece muito com médico, né? Eu tô falando de médico porque é uma profissão que tá mais perto de mim, então eu tenho mais vivência, mas que seja porteiro,
que seja qualquer outro tipo de profissão, uma pessoa que trabalha em fábricas, indústrias, enfim, que precisa ter esse trabalho noturno, ela envelhece muito mais. Porque ela não está dormindo e normalmente o que acontece é que o sono da manhã ele não é tão profundo quanto o sono da noite. Então, mesmo que ela substitua, né? Ah, eu faço plantão, durmo no dia seguinte. Não é tão reparador quanto o sono que a gente dorme à noite por conta dos hormônios. Então, você teria que fazer toda uma simulação de deixar o apartamento sem luz nenhuma, sem som, como se fosse madrugada, para que você pudesse ter o mesmo Sim. benefício. Inclusive, um dos hormônios que são produzidos durante o sono de qualidade, do sono reparador, é melatonina, que é o hormônio da juventude, o anti-envelhecimento, né? Então, Ah, tem isso um processo de anti-envelhecimento agora. é Isso é mesmo? legal. Então, quem toma melatonina fica mais jovem? Melatonina é um dos hormônios relacionados com a juventude, sim. Ah, que legal, não sabia É, disso. Sabia? é. E eu já li várias coisas e E não. anticâncer também, tem muitos benefícios. Ah, que legal. É, Nossa, depois eu tomava muito, aí parei de tomar, porque eu li uma época que não tinha nada a ver, que não induzia sono, que era tudo balela e não sei o quê. Eu falei, ah, não vou mais tomar, então. eu E, tomo de vez em quando meio grama, assim, é, tranquilo, e vou menos. É tomar ótimo, também. né? Se é bom, né? Tipo, Quem dorme bem tem uma coisa que quem toma melatonina também tem, que é o brilho no olhar. Sabe? Você acordar com aquele brilho no olhar, você ter brilho no olhar, aquele olhar vívido, e tem muito a ver com dormir bem, porque acho que deixa tudo mais limpo, né? O cérebro limpo, acho que transmite, né? Os olhos não são a janela do cérebro, então transmite, né? Você tem e brilho no olhar quando você também, né? Falam muito sobre pele, pele. pele. Em geral, assim, a importância do sono para que a gente tenha uma pele. Porque você precisa também, as células vão se renovando, Sim. e aí para que você consiga fazer essa renovação adequada, então da pele do corpo todo, é muito importante esse sono. Tanto que quando a gente dorme mal, um reflexo rápido é você olhar para sua pele. Você Sim, fica tem olheira, né? você fica com cara de quem não dormiu, né? Ou sei lá, quando você viaja, aí você fica muitas horas viajando, quando você chega, você fala, meu, tô acabado, olha a minha cara. Cabelo fica ruim também. Bem, né? Você não descansou, não relaxou, então geralmente você tá meio inchado, você tá com o olho um pouco É, fundo, é, assim, e você tende na mesma hora a ver reflexo na sua pele. E é. isso, né, com constância, com continuidade, do mesmo jeito que as coisas boas, também vai trazer prejuízos ao longo do tempo, né? E na nossa saúde em geral, tanto na parte física orgânica, quanto na nossa parte de saúde mental. Sim. Muito, muito sério, assim. Então, para tudo. Inclusive, quando as pessoas perguntam qual é o melhor antidepressivo ou o melhor anti-ansiolítico natural, é noite de sono. Bem dormida. Né? Não é aquela coisa que tem depressivo que fica deitado dia e noite assim, mas não tem qualidade, né? Ah, não, mas aí eu acho que é fuga, né? É o jeito que a pessoa encontra para não estar acordada e aí ela também não tá dormindo, né? Ela É, tá, tipo, hibernando, assim. é. Não, ela não faz aquele sono profundo, né? Eu vi esses dias no Instagram até uma pessoa falando que quando brinda, ela brinda noites de sono bem dormidas. Olha que bacana. A noite de sono bem dormida significa que seus filhos estão bem, que seu trabalho tá legal, que as suas contas estão pagas, que tá tudo bem. Então, porque geralmente problemas tiram o nosso sono. Então, sempre que ele brinda, ele fala há noites de sono bem dormidas. Quer dizer, uma vida boa, né? Sem problemas. Porque a noite de sono, ela reflete justamente isso. Então, ter uma noite de sono bem dormida, vamos pensar no contrário, né? Se uma vida ruim reflete numa noite ruim, uma noite boa também não pode refletir numa vida boa? Sim. Tudo tem a ver, tudo tem a ver. É o que você falou já, você já falou isso e eu quero enfatizar. O que a gente faz é reflexo do que a gente pensa, né? Tudo tem a ver. Por exemplo, você está pensando que vai dormir bem, que você tem uma vida boa, que você é feliz, você pode estar com a mesma vida que outra pessoa. Você tem essa sensação de otimismo, você tem muito. Os seus hormônios estão bem, a sua postura está boa, o teu cabelo está bem, você está dormindo bem, não é? É o modo que você encara a vida também. Tem muito a E, ver. muito, né? E acho que inclusive até de olhar, né? E assim, indo para uma vertente nada a ver do que não tem a ver com sono isso daqui, mas até
você se olha, assim, porque às vezes tem umas épocas que você se olha que você acha que você tá mais bonito, que você tá mais magra e tal. E aí, quando você fica na cabeça também que você não tá, nossa, parece que você só vê aquilo, assim, né? É Você fala, meu, mas eu tô horrível e não sei o quê, olha isso e verdade. tal. E às vezes, num outro momento, você tava igualzinha e você achava que tava bom. Então, Mas acho que, sem dúvida, assim, a gente tende a olhar mesmo para aquilo que. E o mundo vai refletir o que está na nossa lente, né? Então, como tiver a lente do nosso óculos, é a forma que a gente vai enxergar o mundo você ao nosso. sabe, você sabe que se você andar sempre olhando para baixo, só olhando para baixo, os teus hormônios, o cortisol, o hormônio do estresse, aumenta e a testosterona diminui. Se você Sério? fica andando só olhando para cima, a tua testosterona aumenta. É muito louco. Postura também. Você coloca a postura de super-homem, super-mulher, fica 2 minutos, esboça um sorriso bem forte. A testosterona sobe. Isso é eu já fiz estudo assim com um amigo meu que tem um laboratório que faz análise de hormônios pela saliva. Então você vê assim, assim assustador o negócio, como muda mesmo. A tua postura influencia no teu metabolismo, e o teu metabolismo influencia na postura. É vice-versa. A gente E eu consegue. já vi algumas técnicas, assim, no sentido emocional, de você tentar falar algo ruim com expressão feliz. Como acaba sendo incongruente, o cérebro acaba mudando a relação que ele faz daquele evento. Então, seria uma forma também de você trabalhar em, talvez não traumas tão profundos, mas coisas um pouco mais, né, superficiais, para discutir com não sei quem, você contar essa história sorrindo, falando, nossa, Isso. aí logo veio, me falou um monte de besteira, falou que eu não presto. E porque aquilo acaba sendo tão incongruente que você, como você está expressando, porque o cérebro vai entender uma coisa a fala e outra coisa a nossa, todo o nosso gestual. E essas duas coisas elas têm que estar em conexão. E é por isso que se pega mentira, né? Porque às vezes a pessoa pensa uma mentira, mas se você for ver esses especialistas em mentira, são microexpressões que a pessoa faz, porque tá incoerente. É Então, tipo assim, eu gosto de você. é, A pessoa fala assim, eu gosto. legal, né? É E bem assim. aí isso vai refletir. É. É possível de você olhar e faz todo sentido, né? Se a gente for ver realmente. É muito estranho que uma pessoa fale, nossa, ai, tô tão feliz, acabei de ganhar na loteria. Não é? Ninguém vai ficar assim, né? Todo mundo vai tipo, meu, você não sabe. Ai, ganhei na loteria, né? Poxa. Então, isso vai refletir. Então, eu também acho que talvez uma noite de sono bem dormida, acho não, eu tenho certeza absoluta disso. Começa com um dia bem vivido. Sim, bacana isso, é verdade. Que a gente tem que acordar e não é maravilhoso, né? Mas que a gente tem que procurar fazer o nosso melhor assim no nosso dia e que a gente tem que tentar olhar para as coisas, para aquilo, né, de positivo que a gente tem e tudo bem também se tiver coisas ruins e que a gente olhe para as coisas que não estão tão boas, mas que a gente vá ao longo do nosso dia entendendo e se aquietando diante das emoções que nós vamos tendo para que você possa ir relaxando e ali por volta de 6, 7 horas você conseguir relaxar para dormir. Dormir bem. Olha só, você deu duas dicas bacanas, hein? Vamos aproveitar, gente. Aconteceu uma coisa ruim, pega essa coisa ruim, conta para outra pessoa com um sorriso. Olha só, você acredita que ele bateu em mim, que não sei o que, pisou no meu pé sem querer, doeu pra caramba, mas tudo bem. Não é? Você pega uma coisa ruim, conta com ar de felicidade, vai mudar teu astral, né? Vai mudar Olha, tem uma brincadeira, é muito boba, assim, mas era engraçado quando a gente fazia isso, que fala até como as palavras que nós usamos no nosso dia a dia, né? E é engraçado quando a pessoa fala uma palavra, né? Ela tem tendência, a gente tem uma tendência a falar, normalmente, dar os mesmos sentidos para as coisas, né? Então, tipo, a pessoa que fala assim, eu detesto, ela usa muito essa palavra na vida dela. Fala, mas eu detesto não sei o quê, eu detesto, nananã. Eu odeio, e aí ela sente muitas coisas que têm a ver com ódio. E aí, quando você simplesmente substitui essa palavra, você também muda o sentimento com relação ao que você sente. E aí você pode
usar palavras que têm uma conotação menor, tipo, ai, nossa, eu fico muito desgostoso. É. Desgostoso é uma palavra que não dá, né? Tipo, assim, o que que é desgostoso? É uma coisa tão... Gostoso. Tem a Ai, ver com gostoso, não? que ele bateu no meu carro, tipo, já perdeu aquela coisa. Então, até na forma da gente se expressar. E Legal. é uma mudança, né? Tudo são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, mas eu tento hoje não usar mais ódio, por exemplo. É uma palavra que eu tento não usar. Tem palavras que a gente não pode usar mesmo. É, Agora, é legal para você mudar a significância das coisas na sua vida, você se tornar uma pessoa mais feliz e ter mais qualidade de vida e de sono, né? É praticar gratidão, né? Você tentar uma hora do dia ou de manhã ou à noite, procurar 3 coisas que te fazem ser muito grato. E adoro. escrever. Isso é fantástico, né? Nossa, eu acho o máximo. E eu acho isso muito legal pra fazer em família, sabia? Tipo, quando eu morava com a minha mãe e com a minha irmã, a gente fazia isso toda noite, assim, porque uma tinha que contar pra outra. Então, no caso, a gente contava um presente e um milagre. Que E aí, legal. refletir. Então, tipo, uma coisa era uma coisa boa e uma coisa muito boa que aconteceu naquele dia, que seria um milagre. E cientificamente, essa parte da gratidão, eu fiz um paralelo, tá? Porque, na verdade, a serotonina é um neurotransmissor que está vinculado com essa questão de que eu tenho aquilo que eu preciso, né? Então, alguns neurocientistas até brincam que o ideal é que você seja uma pessoa dopaminérgica de manhã, aquela que vai buscar, que tem motivação, e que à noite você seja uma pessoa mais da serotonina, ou seja, uma pessoa que, pô, que legal, eu conquistei essa casa, bacana, eu gosto, Da felicidade. consultório, que bonito, que dá aquela calmaria. Por É. isso que, né, a serotonina durante muitos anos esteve ali como a primeira função, né, vinculada com a depressão. Hoje essa teoria caiu, mas porque sim, fazia sentido, né, que talvez aquela pessoa se sentisse infeliz na vida dela, então faltava esse hormônio que gera essa sensação de satisfação, de felicidade. E quando você agradece, você começa a olhar para aquilo que Isso. você já tem, ou seja, você começa a liberar a tal da serotonina. É um segredo da felicidade. Você É, agradecer. você Agradecer. começa porque você olha para as coisas e o mais engraçado é, por pior que seja o seu dia, sempre teve um presente e um milagre. Sempre. Nossa, gostei dessa dica sua. É como o pessoal faz o dia da ação de graças, né? Você fazia a noite da ação de graças todos os dias, né? E é muito rápido, né? Porque como é uma Legal. coisa rapidinha, assim, não sabe aquela coisa, aquele papinho de pós-janta? Sei. A gente brincava disso e aí era legal porque, assim, às vezes era uma coisa muito boba, muito corriqueira, mas que talvez num outro momento você não daria significância. Mas como você tinha que falar, então você tinha que lembrar. E aí todos os dias você tinha. E eu continuo hoje, eu já não moro mais com a minha mãe, mas eu continuo hoje. Quando eu deito para orar, quando eu ajoelho para orar antes de dormir, eu também faço. Eu penso no que teve de presente, no que teve de milagre Que no dia. bacana. Eu agradeço porque eu acho que é muito legal, porque você vê sempre tem uma coisa que é muito sensacional. Adorei. Alguma Adorei. Vou usar isso. coisa que você ouviu, algo que alguém te falou, sei lá, uma frase que você leu, não sei, um vídeo que você assistiu. Sempre tem alguma coisa que mudou a sua forma de pensar, ou alguém que te disse alguma coisa, ou você se sentiu importante porque você realizou tal coisa. E aí eu acho que é legal e que você gera essa sensação gostosa, ainda mais para antes de dormir. Que aí você dorme com uma sensação de que o dia foi bom, foi produtivo e tá tudo bem. Que bacana. Olha, gente, então hoje todo mundo, hein, agradecendo, porque a gente tem algo para agradecer, sim, todos nós temos. Ver qual que foi o presente do seu dia e qual foi o milagre. De repente foi aqui, né, nessa live, algumas dicas importantes. Eu Ah, adorei, claro. adorei esse A presente gente milagre. pode até brincar, amanhã a gente pode subir caixinha, e aí, se vocês quiserem escrever, a gente Legal. não publica nada de ninguém, assim, com exposição, mas a gente pode brincar disso, de todo mundo colocar, porque eu acho que a gente pode gerar uma corrente do bem, né? Boa. Vamos Acho que fazer. elas contaminam.
Então, que um contamina o outro, porque, pô, ela colocou, eu vou colocar também, e não sei o quê. E aí a gente vai postando com os emojizinhos, cobrindo o rostinho do pessoal, e aí as outras pessoas se empolgam para fazer também. E eu acho que esse tipo de ação é muito legal e que falta muito na nossa sociedade, porque pequenas coisas, às vezes as pessoas pensam que o sucesso ele depende de coisas extraordinárias. E o sucesso está no trivial. É o arroz com feijão que te faz chegar longe, não é o aspargos fresco com salmão e arroz negro. É o básico. Então, quando você vai ver a vida de um atleta, você vai ver constância. É treino, dieta, noite de sono bem dormida. Treino, dieta, noite de sono bem dormida. Treino, dieta. O cara só fica nisso. Mas ele faz isso muito bem. E ele atinge os objetivos dele. E às vezes a gente acha que as coisas, tipo, para você resolver um negócio tem que ser um negócio, nossa, mas isso vai resolver? Isso é tão simples. E é simples. A solução geralmente é simples. É. Na Vale do Ocã tem um que fala justamente isso, um princípio aí que fala justamente isso. Geralmente a solução do problema é aquilo que está na sua cara. E que você, tipo, é a coisa mais simples de todas, geralmente é o que vai solucionar o seu problema. Então, essas dicas parecem bobas, parecem coisas assim, nossa, mas isso é tão besteira. E assistir uma coisinha boba antes de dormir vai me fazer ter uma noite de sono melhor? Vai. Claro. Não tem que ser complexo, não tem que ser um bicho de 7 cabeças, é simples. Sim. Eu achei legal que você falou tudo hoje. Eu tô lembrando sobre felicidade, tá falando sobre felicidade, né? Que fizeram um estudo mostrando pessoas que a gente sempre quer alguma coisa, sempre acha que vai ser feliz quando conquista aquilo, né? Pessoas que ganharam na loteria, por exemplo. O nível de felicidade delas, eles avaliaram antes e depois de ganharem na loteria. E pessoas que sofreram um acidente grave, ficaram com limitações físicas mesmo, bem graves. E o nível de felicidade que ela tinha antes e depois. E a pessoa, ela mantém o mesmo nível de felicidade, independente de se acontecer alguma coisa muito grave na vida ou alguma coisa muito extraordinária. Não é? Também, esse estudo é sensacional. É sensacional. A verdade que ele fala é que a gente tem uma tendência a sempre voltar para um ponto que seria ali um ponto de equilíbrio. Então, o acidente, ela teve uma queda muito grande, mas ela se adapta e ela volta para um patamar ok, de equilíbrio. E aquela que ganhou a loteria, ela teve uma felicidade, uma alegria muito grande, mas também depois aquilo uma queda e volta ali para aquela zona de conforto. O que ele diz é que todo mundo tem um nível de felicidade genético, inerente dessa pessoa, mas que você consegue aumentar a sua felicidade. Uma das estratégias é essa, a generosidade, né? A gratidão. E isso que você falou de você todo dia procurar algo que você agradece pelo que aconteceu, um presente na sua vida, alguma coisa inédita, algum milagre, é legal. Orar também, né? É uma das formas, né? Que a gente acaba entrando em questões que geram de religião, e aí isso é muito individual e particular de cada um, né? Eu gosto, tem muito estudo científico, acho que para quem gosta, para quem meditar, pensa. Então, se você gosta, mas se você não gosta, põe uma musiquinha, sei lá, relaxante, procurar enxergar coisas boas que aconteceram no seu dia, acho que não tem nada a ver com, independe de religião. Não, eu acho que tem muita relação. Eu sempre relaciono isso. Não sei se eu estou errada, me corrija. O ato de você orar, o ato de você meditar ou de você contemplar. Eu gosto muito de contemplar a natureza também. Eu acho que tem muita relação que você entra numa frequência, sabe, de bem, de você se sentir presente, né? De você se sentir numa conexão com o universo. Eu acho que é importante você ter isso, né? A gente é ser humano, a gente não é. Inclusive, está muito relacionada com bem-estar físico e mental. Isso. Tem bastante coisa disso, então sim, a gente somos seres da natureza, né? Então esse contato com a natureza, ele é muito importante. Até o simples fato de você ter uma florzinha na sua casa faz diferença, porque você tem ali algum aspecto de natureza que te remete ali à sua origem, enfim, à sua ancestralidade, te traz esse conforto. Então eu acredito nisso também. Acho que sim, que são coisas que estão muito próximas, né? Na religião, você acaba entrando ali num estado de flow quando você está nessa oração, e tudo que é o mesmo que acontece durante a meditação.
E é legal, né? Esse negócio, contar da natureza tem a ver também com o que a gente falou do ciclo circadiano. Total. Total. Completamente. Completamente. É porque hoje a gente vive na cidade, não é a realidade de muitas pessoas. Mas, poxa, se pudesse acordar e andar com o pé na grama e ter luz natural, seria assim, perfeito, né? Porque é para isso que a gente foi feito, né? Mas nem sempre é possível, então a gente adapta. A Faz gente com... adapta. Eu te falei que eu fui para o Nepal, né, uma época, e eu fiquei um tempo lá vendo qual que era o ritmo, né, conhecendo lá o modo de vida das pessoas, e era isso, acordava bem cedinho, começava a clarear o dia, todo mundo acordado já trabalhando e tal, aquela agitação, tudo, sol, calor e tal, de repente começa 3 da tarde, 4 da tarde, começa a baixar o sol, começa a esfriar, todo mundo para casa, já recolhe, sabe, já eles estão em perfeita conexão com a natureza mesmo. É, como se E fosse, né? são pessoas muito felizes. Eu achei bem legal. Uma qualidade de vida, uma expectativa de vida muito grande, né? Eu já vi, eles vivem muito, né? Tem, tipo, Sim, muitos seminários e tal, eu já vi algumas coisas sobre isso, porque eu acho que é isso mesmo, né? Acho que, na verdade, a gente trouxe... o mundo mudou muito, mas o nosso cérebro é primitivo. Então, sim, ainda tem um cérebro que não acompanhou toda a mudança que a gente teve e que a gente nem sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe o que é o efeito do celular 24 não horas, a gente não sabe. sabe nada. A nossa genética não mudou, né? Nosso Não, DNA não não mudou. mudou. E a máquina que está aqui dentro é a mesma máquina, praticamente. Lógico, coisas se alteraram, é óbvio. Mas não no mesmo boom e na mesma velocidade que se alterou a tecnologia, por exemplo. E se alterou, inclusive, depois, se você quiser, um dia a gente pode falar, inclusive, da compulsão alimentar e do que acontece com relação aos mecanismos do nosso cérebro, porque hoje a gente tem uma disponibilidade de alimentos muito grande que nunca teve antes. Então, tem várias coisas do nosso comportamento que estão ligadas a isso, assim. Então, quanto mais perto a gente puder estar daquele passado, melhor vai ser a nossa qualidade de vida e, por incrível que pareça, mais feliz a gente vai ser. A felicidade não tá nesses carrões importados e não sei o que, não sei o que. Não estou sendo hipócrita e falando que dinheiro não é importante, mas não é isso. É Esse verdade. estado de alegria, ele é muito maior quando você tá num, tipo, contemplando, quando você tá numa... É diferente. É outra coisa. É uma coisa Verdade em coisa. e É, geralmente você tem experiências que te remetem àquilo que você foi, aquela sua ancestralidade, isso te gera um bem-estar maior ainda. vamos fazer uma live sobre isso? Vamos falar Então, sobre. Eu adoro falar sobre felicidade. tá. Uma dos matérias mais procuradas em Harvard. A Ah, felicidade. sim. E, inclusive tem livro novo da Ana Beatriz Barbosa, eu comprei já, eu vou ler para ficar afiadinha para a Depois live. me fala que eu quero Tá. ler. Eu vou Adoro. Então, já que a gente vai fazer, eu vou começar a ler e porque lá ela vai trazer bastante pesquisa, bastante embasamento científico, Legal. aí falar. Eu Combinadíssimo. vou ter o congresso agora esse final de semana sobre longevidade saudável. Vamos falar muito sobre felicidade, que tem muito a ver mesmo com longevidade. E vamos marcar então uma live, próxima live, tá, gente? Vamos falar sobre felicidade. Legal? Legal. Perfeito, amar. Gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigada para todo mundo que ficou aqui, que acompanhou. E amanhã a gente vai subir a caixinha então, e aí segue o desafio, tá bom? Quem aí Também. vai ser bacana para a gente gerar aí essa correntinha do bem. Legal, muito obrigada. Eu adoro falar com você sempre. Adoro muito, muito, muito. Sou suspeita. Beijo. Beijo. Boa noite.